Olá, terapeutas fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o próprio consultório. Muitos de nós, quando a gente se forma na faculdade, de alguma área da saúde, então, por exemplo, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, fonoaudiologia, entre outras, a gente tem um grande sonho de abrir o próprio consultório. É uma vontade que nasce, para algumas pessoas na faculdade, essa vontade de ter o seu próprio espaço. Mas e aí, o que a gente precisa realmente para poder abrir esse espaço? Vamos conversar? Primeiramente, eu preciso dividir com vocês duas palavras: consultório e clínica. Nos vídeos, nas aulas, no meu Instagram, por sinal, se você ainda não me segue, segue aqui, eu sempre divido esse nome. Consultório é o local que você atende o teu paciente, então onde você faz uma consulta, certo? E clínica é um lugar que tem vários consultórios. Então, quando eu pensar em consultório, eu quero que você pense na tua sala, no teu espaço. Quando você pensar em clínica, eu quero que você entenda que é provavelmente um local com outros profissionais, onde cada um tem o seu consultório, tá? Essa divisão é importante para a gente ir conversando ao passar do vídeo, porque uma coisa que eu sempre falo para as meninas é: comece pequeno, comece com o seu consultório. Assim, claro, tem gente que já quer abrir uma clínica e tem uma amiga sócia e já querem abrir uma super clínica grande. Claro que você pode, mas devo dizer que quando você começa pequeno, você aprende coisas e erra pequeno. Então, digamos que você errou uma questão da nota fiscal, do teu consultório, do valor não sei o quê, sei lá, se você atende plano de saúde, a questão do plano de saúde, você errou pequeno. Agora, se você tem uma clínica, a chance de você errar grande é muito maior. Só que, se você começou no consultório, aprendeu várias coisas, diminui a chance de você errar o dia que você quiser ter a tua clínica, caso seja um sonho seu, Tem profissionais que querem, outros que não querem. Vamos então falar por que é tão maravilhoso ter o próprio consultório, gente. Eu sou muito suspeita para falar disso, porque desde o começo, desde quando eu me formei, eu já falava em querer ter o meu próprio consultório. Na época eu não dividia consultório e clínica, eu achava que era clinicar, O psicólogo vai clinicar, psicólogo clínico, que é o psicólogo que atende consultório e tal. Então, eu nunca fui refém de plano de saúde, desde o começo eu sabia que o plano de saúde pagava valores muito baixos, então eu falei, não, eu prefiro atender individual e particular, recebendo, era R$70 minha primeira sessão, que era bem baixo para o mercado da época, do que receber R$20, R$30, que era o que os planos de saúde pagavam naquela época, e quase 10 anos depois continuam pagando igual, gente? Então, olha, 10 anos se passaram, nada mudou no mundo dos planos de saúde. Infelizmente é assim, O pagamento feito aos profissionais da saúde, entre outros dos planos de saúde, é um valor baixo. E aí você que estudou 5 anos da sua vida, fez pós-graduação, fez sei lá quantos cursos para ser um profissional melhor, para atender suas crianças, para atender as famílias, continua recebendo um valor muito baixo pela tua hora. Por isso que ter o seu próprio espaço, ser autônomo, independente, é legal, porque você vai poder cobrar o valor que você concorda e acha justo para a tua sessão. Lembrando que existe uma tabela de honorários do do CFP, que organiza pra gente, psicólogos, tá? O valor mínimo, médio e máximo de sessão. Claro, tem alguns valores ali que ainda não são uma realidade para a grande maioria dos psicólogos formados, mas preciso te dizer que você pode chegar lá. Tá? Então isso é importante para você saber. A gente acaba começando num valor mais baixo, porque você ainda não é tão especializado, você ainda não tem tanta prática clínica, você ainda não tem um nome conhecido no mercado, e aí, ao passar dos anos, o seu nome vai ganhando força, digamos assim, Vai ser um nome na psicologia, na terapia ocupacional, na físio, na fono, que as pessoas vão remeter a um bom profissional. E aí, consequentemente, a tua hora de trabalho também tem um novo valor. Isso é bem legal, e você tem essa flexibilidade quando você trabalha pra você mesma, E aí tem uma coisa que é engraçada, que as pessoas acham que abrir o próprio consultório é bem de boa, tipo, vou lá, alugo uma sala, sucesso. E aí tem duas coisas que acontecem. Quando você aluga uma sala de alguém que é o dono do lugar, realmente é mais fácil, porque você só paga o aluguel, sucesso. Você não tem que se preocupar
com os outros custos que tem uma sala. Agora, se você é a dona do espaço, por exemplo, eu sou da casinha da árvore, que é onde eu atendo, realmente tem outras 1000 preocupações de gerir uma casa. Então, eu vou dar alguns exemplos. O aluguel todo mês, né? Claro, isso é assim, todo mundo vai ter essa questão do aluguel, mas aí vai ter conta de água, conta de luz, conta de internet, conta da televisão, conta do telefone, diarista, jardineiro, coisas que estragam ao longo do ano, tipo uma parede que estraga, a luz que queima, a porta que não fecha, o chão que começa a sair os taquinhos do chão, uma criança que mancha um tapete, uma cadeira que quebra, sei lá, tô dando exemplos aleatórios, mas você entende que isso demanda tempo teu? Então, por exemplo, tinha uma torneira vazando, aí demanda o tempo de chamar o técnico ir lá, fazer um orçamento. Esse mês teve o portão, gente, o portão foi assim... Nossa, preciso escrever um livro sobre o portão e o motor do portão. Aí tava quase estragando, aí estragou. Aí o cara trocou, aí o motor não era tão potente quanto precisava pro portão. Aí não funcionava mais o motor. Aí trocou de novo, aí não... Tipo assim, sério, olha, haja meditação e paciência para lidar com essas coisinhas que acontecem. Mas mesmo assim, mesmo com os perrengues chiques, né, da vida da profissional autônoma, que tem sua casinha de aluguel ali, é muito melhor trabalhar assim, né, num lugar que eu tenho minhas próprias regras, eu atendo meus pacientes do jeito que eu acredito, eu posso cobrar o valor da minha sessão justo frente ao tanto que eu já estudei, aos anos de prática que eu tenho na área. Então, mesmo com tudo isso, vale muito a pena você ser dona de você mesma, ser sua própria chefe, né, que eu sempre falo sobre isso. Quando você está começando, a dica legal é alugue uma sala de alguém que gerencia um lugar todo. Então, procure uma profissional que está alugando só a sala, que você não precisa se preocupar com a diarista, com o jardineiro, com a luz. Tipo, ela é a responsável que cuida disso e você paga o aluguel para ela. No começo, gente, é muito mais fácil, porque você ainda não tem uma carteira de clientes suficiente para você ter um rendimento mensal suficiente para você alugar um espaço grandão. E aí, quando você já estiver organizada, já tiver sua reservinha de emergência, lembra que tem que ter reserva de emergência, autônomo não pode ficar sem reserva de emergência, porque coisas podem acontecer, você precisa ter um dinheiro fácil para se acontecer alguma coisa na tua vida ali. Aí sim você começa a pensar em, de repente, alugar um lugar maior, se você quiser, né? Tem vezes que não precisa, mas quando você começa a crescer, acaba que é uma tendência, porque você começa a lotar a tua agenda e ainda tem pacientes te procurando. Então, você quer que esses pacientes tenham um psicólogo que você confia e você acaba trabalhando junto com essas pessoas na tua clínica já, né? A gente passa do consultório para a clínica. Então, é uma opção legal, assim, de você começar alugando só uma sala de alguém que tem uma clínica. E aí você vai trabalhando, vai construindo sua carteira de clientes, né? Até que chega o dia que você acaba lotando a tua agenda. E aí você fala, acho que agora tá uma boa hora para eu realmente investir na minha própria clínica, caso seja um sonho seu. Tia Paulinha, e quando que não vale a pena alugar? Olha, primeiro que para você escolher um lugar de aluguel, pense muito bem na localização física dessa casa, desse apartamento, desse prédio comercial, sobrado, o que quer que seja. A localização, gente, ela assim é primeira questão, sabe? Veja barulhos, veja se é uma região segura, porque muitas vezes você vai sair de noite do seu consultório, né? Então cuidem muito disso quando vocês forem escolher de fato esse primeiro lugar para vocês alugarem, tá? Isso é bem importante. Outra coisa também que aconteceu no local que eu alugava antes, era do lado de um estúdio de tatuagem. Claro, não era um estúdio de tatuagem antes, né? Ao passar dos anos, uma pessoa alugou e ele era um tatuador. E era o dia inteiro rock e maquininha de tatuagem. Não adianta, gente. O barulho era o dia inteiro, zzz, aquele barulhinho e rock and roll. E tipo, por mais que a gente mandasse mensagem e falasse, então, tá um pouquinho alto, foi bem difícil. Então foi uma das coisas que foi meio frustrante, assim. Aconteceu, né? Não tinha como saber antes, porque quando eu aluguei aquele espaço, era uma agência de publicidade do lado. Então, vivemos em paz durante um bom tempo. Aí um dia eles saíram e veio essa pessoa que era tatuadora, e aí barulhento e tal. E eles moravam na casa que eles trabalhavam, então tinha tipo... Nossa, roupa pendurada, roupa lavando, máquina de lavar funcionando. Foi um pouco chato, né? Mas tudo bem. Um tempo depois eles saíram também, e aí ficou na paz de novo. Só que o que começou a acontecer foi... Eu comecei a trabalhar muito em parceria com outras terapeutas.
Na casa que eu alugava antes, eram só psicólogas de adulto e eu de criança. E aí eu comecei a ter muita parceria com as meninas, né, multidisciplinar, então fono, TO e musicoterapeuta, e grupinhos de habilidades sociais, então eu tinha que me deslocar toda vez pro consultório da Darda ou a Darda no meu, a Darda é quem trabalha comigo nos grupinhos. E aí isso começou a ficar muito cansativo, demandava horário de agenda, demandava tempo, gasolina. Daí a gente falou, olha, acho que é uma boa opção a gente se juntar todas numa casa só. Então o que a gente fez foi encontrar uma casa e dividir todos os custos dessa casa. A gente não quis abrir uma clínica. Então a gente optou por cada uma abre a sua empresa, então eu tenho o meu CNPJ, a Fono tem a dela, a TO tem o dela e a Músico tem o dela, e a gente racha todos os gastos do ambiente. Foi uma opção para a gente não ter que realmente abrir uma clínica, fazer uma sociedade, porque naquele momento não era o que a gente estava buscando. Aí uma coisa muito gostosa e maravilhosa de ter o consultório é aquele momento de você montar a sua sala. Então você pinta a parede da cor que você quer, aí você escolhe os quadrinhos para decorar, aí escolhe o armário, aí escolhe a mesa, escolhe a cadeira, o tapete, onde é que vão ficar as coisas. Tipo, é muito gostoso esse processo. De cada sala que eu já construí para mim, né? Tipo, então, acho que eu tive duas que eu realmente pude fazer do meu jeito. Foi duas, foi desse sobrado que eu alugava antes, então foi a primeira vez que eu tive minha sala. Eu lembro de uma vez eu lá colando aquele papel de parede que é de giz na parede, sabe? Por sinal, não recomendo, tá, gente? É lindo na internet. Ao vivo fica mó poeira de giz pela tua sala, a não ser que você use giz líquido, mas não foi uma boa ideia. Ficou lindo na época, foi muito legal, as crianças amavam, só que era muita poeira de giz todos os dias, né? A gente não sabia até eu ter esse quadro. Então eu lembro de escolher a cor do tapete, a primeira sala era azul com amarelo, aí o primeiro sofazinho, o armário, a mesa. Nossa, era uma sala delícia, assim, eu gostava muito de lá. Ela era grande, aí tinha um cantinho espaçoso que o Simba é meu cachorro, podia ir, ele ia também às vezes, aí tinha um cantinho que o cachorro podia ficar lá fora. Era muito boa aquela sala, eu gostava muito dela. E aí depois veio essa segunda casa, que é da casinha da árvore, e aí também só tinha um móvel que eu não podia tirar, porque o proprietário não deixou. Então, fora esse móvel que eu não tive opção de escolha sobre ele, aí também tapetes, sofá, mesinha de criança, pintar a sala com um triângulo amarelo, ficou bem bonita, iluminada, tinha uma janela, cortina. Então todo esse processo de você ir decorando a tua sala do jeito que você gosta, com as coisas que você tá procurando, que você se identifica, assim, é muito gostoso. Aí é muito delícia você entrar no teu consultório e falar, nossa, minha sala, sabe, o meu consultório. Que era diferente do que eu vivi quando eu aluguei, o primeiro lugar que eu aluguei, que era uma sala onde várias pessoas alugavam. Então a sala era neutra, visto que vários profissionais usavam, porque eu usava tipo 4 horas na semana, depois 8 horas na semana, e outros profissionais também usavam essa sala. Então ela era neutra, ela era um sofá, um tapete, uma cadeira, nada, paredes brancas assim. Neutra, porque tinha gente que atendia adulto também naquela sala, então ela não podia ter uma cara de infantil. Mas a hora que eu pude fazer a minha primeira sala, assim, é tão gostoso, sério. É uma sensação maravilhosa, assim, você realmente saber que aquele espaço é teu. As contas também serão suas, mas, né, ônus e bônus aí do processo. E aí vocês também me perguntam sobre qual que é o melhor momento, né, para de fato você encontrar o teu consultório. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o momento que você já tem pacientes bem recorrentes, que você sabe que eles não vão sair do nada a princípio, então você tem seus pacientes recorrentes. Você tem um fundo de reserva de pelo menos 6 a 12 meses de custos teus organizados, então tem que ter essa reservinha de emergência, porque se teus pacientes resolverem sair, se 3, 4 pacientes saírem, você precisa ter um valor que você sabe que vai cobrir algumas contas no processo, para você não passar nenhum perrengue, sabe? Então, por exemplo, digamos que você alugue lá a minha casinha, eu vou falar da casinha que eu alugava, era R$ 2.500 o aluguel da casa. Casinha vermelha, tá? Que eu alugava antes. Eu acho que era isso, tá, gente? Eu não tenho certeza, mas acho que era. Eu dividia com uma amiga, então era 1.250 para cada uma todo mês. Ok? Esse era o valor mínimo de aluguel. E aí a gente tinha pessoas que sublocavam salas, então a gente tinha 2 colegas que sublocavam as salas, eu não lembro quanto que era cada aluguel de sala, mas acho que era entre 800 e R$ 1.000 cada uma. As salas, elas que montavam, então a sala era vazia, cada uma montava a sua salinha do seu jeito, então elas pagavam esse aluguel, o que já ajudava eu e a minha amiga a pagar o aluguel geral da casa, certo? Porque entrava 2.000, se o aluguel da casa é 2.500, a gente tinha só 500 para dividir entre nós duas. Mas também tem os custos da casa, então tinha diarista uma vez na semana, que era o quê? Uns 150,
Tinha os itens de compras de mercado, então produto de limpeza, cafezinho, água todo mês, tinha aquele litro de água lá de galão. Bom, acho que era isso, produtos de limpeza e bolachinha, né? Essas coisinhas assim de consultório. Daí esse eu não sei dizer a média de gastos. Que mais que a gente gastava? Não precisava gastar com estacionamento, porque nessa casa tinha 2 vagas de estacionamento, então isso era muito bom pra gente. Chegava, estacionava o carro ali, sucesso. Teve que gastar uma vez ou outra com grade, tetra-chave, portaria eletrônica, então a gente teve alguns custos no processo, né? Mas veja que a gente tinha uma média mensal, a gente sabia exatamente qual era a média de gastos. Então, por mais que uma das meninas um dia saísse, tipo, não vou mais alugar essa sala, a gente tinha que ter o nosso fundo de garantia ali, meu e dessa amiga, pra cobrir esse valor, né? Porque o aluguel total da casa era 1.250 cada uma. Então, a gente tinha que ter cada uma esse valor, mais os gastos da casa, diarista e tal. Então, quando você for começar a pensar no teu consultório, antes de alugar, faz as contas. Coloca num papelzinho lá, todo mês é só o aluguel, né? Digamos que você vai alugar de alguém, não vai ter os custos de água, luz, internet, vai estar tudo incluso no teu aluguel fechado. Então, isso é bom, porque se todo mês ficar variando o valor, é mais difícil para você saber o teu custo médio ali, né? Sabendo quanto você vai gastar, você tem que ter uma noção de quanto você precisa que entre na tua fechamento de mês, para você ver quando que vale a pena, quando que você já consegue gastar com aquele consultório, tá? Então, gente, tabelinha no Excel, simples, basiquinha, tudo que entra no mês, o que eu pretendo gastar no mês, tá batendo? Precisa sobrar dinheiro, tá? Não vá fazer, tipo, entra 2.000, teus gastos são 1.900, tá muito perto. Não deixe ser tão perto. Tem que entrar pelo menos um pouco mais para você poder gastar. Um pouco não, né, gente? Um pouquinho bastante, assim. Porque senão você não vai... Qualquer coisa que aconteça ali tá muito... Poxa, você não tem dinheiro para viver a tua vida, só paga contas do consultório, tá? Então, cuidem disso, porque é bem importante. Na hora da empolgação, às vezes você quer, tipo, vou alugar mesmo assim, mesmo que eu não tenha dinheiro agora. Não faz isso. Só alugue se você tiver dinheiro para pagar, tá? Faz as contas. Quantos pacientes me pagando 150 a minha hora eu preciso para poder pagar 2.000 de aluguel? Quantos pacientes eu preciso para poder ter 2.000 de aluguel mais 2.000 de lucro para mim, realmente para pagar as contas da minha vida e comprar coisinhas e tal e tal. Tem que fazer contabilidade. A gente não foge disso quando você é autônomo. Não tem como fugir. É chato, eu sei, a gente não gosta. Eu sou péssima em matemática, mas uso calculadoras e Excel muito bem para me ajudar nisso. E tem que fazer conta, gente. Não dá para fugir, tá? Então, sempre organizem isso antes de fazer a louca e sair alugando um lugar que você ainda não consegue pagar. Aí você me pergunta o que vale a pena. Vale a pena eu pagar um consultório somente o aluguel ou realmente dividir uma sala toda? Porque, veja, quando você é a dona de um espaço, geralmente você subloca salas em um valor um pouco maior para poder ajudar no aluguel. Então, veja, na Casinha Vermelha era um bom exemplo, que o aluguel era 2.500 e cada aluguel de sala era 900 mil. Então, para as meninas, se a gente fosse dividir o valor total em 4, que era 2.500 divididos por 4, ficaria 625 para cada uma, 625 reais para cada uma. E eu e a minha amiga, a gente cobrava de 900 a 1.000 reais cada sala. Por quê? Porque tem os outros custos, incluindo o tempo que a gente tem para cuidar daquele ambiente. Então, volta e meia, a gente tinha que dar uma varridinha, cuidar das coisas, teve uns vazamentos de água muito louco naquela casa, aí tinha que pagar e tal. Então, esse processo todo, esse dinheiro que vai sobrando, entre aspas, né, dessa divisão de aluguéis, você pode fazer num caixinha da casa. Tipo, então quando tiver que gastar em arrumar uma janela, comprar uma grade, a gente tem um fundo de reserva das sócias, digamos assim. Isso, nossa, é muito bom. Hoje em dia eu também tenho com a minha parceira da Casinha da Árvore. E, gente, a gente precisou comprar, tipo, agora, luzinha pro quintal. Tirou o dinheiro de lá pra não precisar tirar do nosso bolso, sabe? Então, precisa ter essa organização. A organização financeira é a base para você poder subir na tua vida. Se você não tem organização financeira, não fique almejando lá o futuro do sucesso, porque você vai ter que fazer conta e ter noção de quanto você gasta, quanto você ganha, quanto que você precisa para crescer, como que você quer expandir, etc. Então, sobre valer a pena, Lu, sublocar uma sala ou uma casa inteira, depende se você tem gente suficiente para fazer essa divisão de gastos. Se você tiver, é maravilhoso. Porque aí você vai ter uma casa melhor, maior, mais legal e tal, as profissionais que você gosta de trabalhar junto e essa divisão de gastos que deixa tudo mais barato. Só que também tem as coisas de decisões em equipe,
que às vezes é complicado. Então, por exemplo, ai, nossa, eu queria muito que tivesse uma parede dessas na entrada. Aí a tua sócia fala, eu não gosto de flores, eu gosto de, sei lá, abstrato. Aí outra fala, eu não gosto de abstrato, eu gosto de patinhas de cachorro. Então tem essas coisas de decisões, de conversa, de negociação, que faz parte, é igual casamento, né? Eu não sou casada, mas é o que as pessoas falam muito, que ter uma sociedade de parceiros e trabalho é negociação o tempo todo, porque vai decidir, vai comprar um negócio, não vai comprar, tem que escolher, é mais barato ou é qualidade melhor? Não, tem que fazer um serviço, quem que chama o jardineiro, quem que cuida da diarista, quem que paga a conta de luz, atrasou a conta de luz, quem que vai pagar a multa, entre mil outras coisas que acontecem. Então, o que eu recomendo é, financeiramente, vai ser mais interessante para você conseguir dividir custos com colegas de trabalho. Provavelmente vai sair mais em conta o valor. Mas, começar sozinha também é interessante, né? Porque você tem teus primeiros passinhos ali. Quando eu comecei, eu dividi com uma amiga. Foi perfeito, gente. Dividir com uma amiga muito parceira foi um super aprendizado. A gente se dava super bem, a gente conseguiu crescer muito juntas. Foi muito legal. O processo inteiro foi incrível. Porque era uma pessoa muito leve de lidar, eu gosto muito dela, a gente se dá muito bem, então foi muito tranquilo. Foram 4 anos de quase plenitude, assim, bem de boa. E aí, quando você muda para um lugar que tem mais gente, daí nessa casa a gente já divide com 4 pessoas. Aí são 4 opiniões para cada situação. Então, também é legal, claro, a gente tem muita troca, os pacientes acabam indo em todas as terapeutas, então a gente começa a criar uma equipe muito forte, né? Mas as decisões da casa também tem que passar por 4 cabeças, então tinha reunião para decidir coisas e tudo, e faz parte do processo. Aí você tem que sentar e decidir o que faz mais sentido para você. Se você tem uma amigona tua que você sabe que vai ser muito legal conviver todos os dias, decidir coisa, comprar coisa, falar de dinheiro, porque tem gente que não fala de dinheiro e nessa hora você vai ter que falar de dinheiro. Vai ter muito envolvimento com finanças nessa parte, não tem como não. Agora, vamos falar dos principais erros que as pessoas têm antes de realmente ir atrás do seu consultório. Gente, o principal erro, o que eu vejo é, quero começar com a sala perfeita. Aí a pessoa vai lá, paga uma arquiteta, paga tipo 5 mil reais para a arquiteta fazer um projetão. E, gente, talvez ela pudesse começar com a mesa, a cadeira, o tapete de EVA. Sabe? Simples. Para daí, tendo mais dinheiro, para daí poder investir mais depois. Às vezes a gente pensa que começar lindo, começar perfeito, começar com aquela sala tipo impecável é a melhor opção. E na maioria das vezes não é. Porque a gente não precisa de tudo perfeito para começar, a gente só tem que começar. Tem uma frase que meu sócio fala bastante que é antes feito do que perfeito. Então, ao invés de você ficar adiando todos os seus planos para estar tudo perfeito, tudo organizado, tudo... Não tô falando do financeiro, hein, gente? O financeiro tem que estar perfeito. O financeiro você tem que cuidar. Mas visualmente e escolhas de armários e tudo, gente, vai, sabe? Vai, mete a cara, começa. Não fica esperando a perfeição para você começar, porque você vai adiar teus planos. Quais será, então, que são os pré-requisitos para você começar a atuar com o teu próprio consultório? Gente, na área da psicologia é muito simples. Você precisa ser formada, né? Então, ter o seu diploma e o teu CRP ativo. Fim. Só isso, tia Paulinha. Só isso. Não preciso ter CNPJ? Não. Não preciso ter um contador? Não. Não preciso fazer nota fiscal? Não. Pode fazer recibo, né? Você vai ter que fazer um dos dois, tá? Não é que não tem aqui. Mas você pode fazer como pessoa física recibos. Então, às vezes a gente tem essa impressão que para começar tem que ter empresa, tem que fazer nota fiscal. Não, gente, você pode começar fazendo recibo. Sabe? É simples, é prático, é basicão. Só que você vai ter que estudar para entender isso, né? Carnê-leão também é importante, tá? Então, carnê-leão você vai ter que fazer, emitir o recibo, né? Que tem relação com o carnê-leão, que são os impostos e tal. Ter o teu CRP ativo e ser formada, apenas. Tanto que, se você não quiser começar em um consultório, você pode começar atendendo na casa dos seus pacientes. Se o teu custo ainda, se o teu recebimento, né, não dá conta de pagar contas de um consultório, comece indo até os teus pacientes. Talvez pagar um Uber, um ônibus lá todo dia seja melhor do que você já pagar 2 mil no consultório. Então, tem que fazer conta, gente. É tipo ir crescendo e fazendo conta para ver onde que tá valendo a pena investir e começar e dar o próximo passo. O que eu recomendo? Olha, no plano ideal, eu diria que alugar um consultório sozinha é muito solitário. Então, ele pode te trazer muita experiência, você realmente cresce muito, aprende muito,
mas é solitário. Eu lembro que no primeiro lugar que eu aluguei, eu me sentia bastante sozinha, assim, porque o meu horário de trabalho não batia com o horário das meninas. Enquanto eu atendia manhã e tarde, elas atendiam lá de noite, assim, tipo, depois das 8, porque era adulto, né? Então, volta e meia eu tava sozinha, trabalhava sozinha, e não tinha nenhuma profissional da área da infância ali comigo, né? Eram todas de adulto, e isso gerava uma sensação de, tipo, não ter o apoio, a rede de terapeutas. Hoje em dia, na Casinha da Árvore, que a gente é em, sei lá, 9 terapeutas, eu acho que é 9, 10, é outra história. É muito mais gostoso, tipo, ter amigo, trocar ideia, ou um caso que tá difícil, você conversa com as suas amigas, ou uma mãe, alguma coisa que aconteceu, você vai lá e desabafa com elas, tipo, aconteceu isso, tô triste, ou comemora que a criança fez não sei o quê, e todo mundo conhece os seus pacientes, né, então eu conheço o paciente da minha colega, eu conheço o outro, aí é legal de ver, eu gosto de dar um abracinho, aí, ai, que bom, tá aqui, nossa, ele tá falando, nossa, ela tá andando, nossa, ele comeu, tipo, é uma energia de grupo muito deliciosa. Então, se você tem amigas bem parceiras, que você considera que vai dar conta de conviver com elas todo dia, eu diria que alugar um espaço e dividir as contas é a melhor opção. Ah, mas não faço um contrato, então, de sociedade com o CNPJ? Olha, depende que tipo de empresa e por que você quer fazer isso. Eu, pessoalmente, acho que não precisa. Até porque, burocraticamente falando, pense se um belo dia vocês brigam, sei lá, e uma delas quer sair. Nossa, vocês vão ter que, tipo, achar um advogado para arrumar o contrato da empresa, para, tipo, um rolê que se fosse só vocês dividindo as contas não tinha problema, sabe? Então, claro, vai ter o contrato com a imobiliária, né? Vai ter isso, mas é diferente, tá? É mais tranquilo, assim, quando cada uma tem a sua empresa, então o dinheiro é de vocês, os pacientes são de vocês, cada uma tem o seu valor de sessão, a sua forma de lidar com os pais. Quando vocês se juntam numa clínica, meio que vocês vão ter que ter umas regras onde todo mundo segue, para ter um padrão dessa clínica, né? É diferente. Então, isso é uma coisa que é bom ficar alerta, assim. Devo dizer para vocês que eu não tenho vontade e nunca tive de ter uma clínica, tipo, de ter um espaço onde eu ensino todo mundo como agir, tem que fazer igual assim, nanana. Não tenho vontade. Eu gosto de dividir espaços com outros profissionais. Isso é o que eu gosto, é o que funciona, é minha alegria da vida, assim. Eu amo poder, cada um na sua, e a gente divide tudo juntos. Isso pra mim é maravilhoso, porque eu tenho a troca social com os terapeutas, a troca sobre pacientes que a gente precisa às vezes, o apoio deles, o financeiro tá legal, porque a gente vai dividindo as contas da casa e não tem burocracia, sabe? Então, pra mim tudo que evita a burocracia é uma coisa boa, né? Porque realmente, assim, é chata a parte burocrática de qualquer área, eu acho, pelo menos. Me desculpe os contadores e advogados, mas, né, por isso que eu não sou nem contadora nem advogada. Bom, então a minha recomendação principal é essa. Se você tiver amigas bem parceiras que você dá conta de trabalhar e lidar com elas todos os dias, encarem uma divisão de gastos com todas vocês, que vai ser muito legal. E a chance do paciente rodar vocês, né? Então, geralmente, isso vai acontecendo, porque para o pai é muito mais fácil ele levar em um lugar que tem a TO, que tem a fono, que tem a psicóloga, que tem a música, que tem a físio, do que ele ir em 5 lugares diferentes na cidade. Então, acaba tendo muitos pacientes que vão rodar vocês, terapeutas, porque provavelmente vocês trabalhem muito parecido. Considerando que vocês são amigas e têm o mesmo fundamento e abordagens teóricas, né? Ou similares, claro. Talvez a psicóloga e a TO não seja a mesma, mas o embasamento vai ser parecido. E aí vocês vão ter essa troca de pacientes também. Isso é muito bom para o crescimento de todas juntas, né? Espero que esse vídeo tenha trazido para vocês um pouquinho da realidade que é ter um consultório, quais são os pré-requisitos e quais são as dicas que eu tenho para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!